A desigualdade racial é caracterizada pelas diferenças sociais entre brancos e negros. A desigualdade racial está muito presente nos dias de hoje, principalmente no Brasil. Óbvio, a gente percebe que maiores cargos em empresas são sempre ocupados por pessoas brancas e menores cargos que não ganham muito são de pessoas negras. A maioria das pessoas que moram nas favelas, nas comunidades brasileiras, são negras. Outros exemplos que fazem parte da nossa sociedade são as empregadas domésticas e os pedintes, que grande parte deles são negros e vivem em condições ou miseráveis ou muito baixas. Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças e as características das escolas públicas e particulares. Em escolas particulares, como Miguel de Cervantes, é muito incomum a gente encontrar pessoas negras e de classes mais baixas, enquanto em escolas públicas isso é muito mais decorrido. Existem várias diferenças entre uma escola pública e uma escola particular. Dentre elas, o espaço físico, principalmente, que uma sala de aula de uma escola particular é muito mais complexa, muito mais moderna do que uma escola pública. As carteiras são melhores, a lousa, o ambiente acaba sendo mais limpo, a qualidade do ensino é muito melhor, os professores são mais dedicados. Outro exemplo são os recursos utilizados numa escola particular, que é diferente de uma escola pública. Por exemplo, no Miguel, eles disponibilizam vários materiais pra gente, disponibilizam computador, livros, cadernos, tem vários espaços diversos pra gente praticar esportes, pra gente estudar, pra gente sair fora do ambiente de estudo, enquanto numa escola pública não tem isso. Tudo na nossa escola é super bem organizado, super bem planejado, tudo é certinho e eles fazem o melhor pra gente, pro nosso futuro e pro nosso aprendizado. Enquanto numa escola pública, esse ensino é muito mais precário, que acaba prejudicando muito esses alunos. Agora nós vamos mostrar uma reportagem que fala sobre as características de uma escola pública no Brasil. Em seguida, mostraremos as características de uma escola particular no Brasil, como exemplo a nossa escola, o Miguel de Cervantes. Nesta escola de Salvador, toda vez que chove, os alunos precisam disputar espaço com as goteiras. O aluno tem que olhar assim, ó. Até os corredores ficam molhados. Infiltrações, rachaduras e móveis quebrados são comuns em muitos colégios da cidade. Além dos problemas estruturais, os alunos denunciam a falta de professores. Segundo o sindicato da categoria, das 446 escolas, 80% não tem o quadro completo. São 1.500 profissionais a menos na rede pública de ensino. Muitas vezes, a saída é juntar as turmas. Mas em alguns casos, não tem jeito. Nesta escola da periferia, por exemplo, pelo menos uma vez por semana, não tem aula por falta de professores. Toda quinta-feira não tem aula na escola. A Secretaria de Educação da Bahia informou que vai mandar uma equipe avaliar a parte estrutural das escolas e pretende começar um mutirão de limpeza nas principais unidades de ensino. Sobre a falta de professores, a Secretaria de Educação de Salvador não deu retorno à nossa reportagem. Nessa escola em Oriximiná, a 820 quilômetros de Belém, faltam carteiras nas salas de aula. Os estudantes reclamam ainda de outros problemas. Às vezes falta de professor, tem alunos que vêm com fome de casa, ver se tem merenda, né? Não tem. Na capital também encontramos um cenário precário. Desde a entrada desta escola estadual em Belém já se vê a precariedade. Os alunos precisam passar por uma tábua de madeira para chegar até o portão. E lá dentro, a situação é ainda pior. Estas imagens mostram corredores escuros, salas sem ventilação e até goteiras. Quando chove, molha toda a sala. Toda a sala. A gente precisa usar sombrinha dentro da sala. Para este especialista, a situação é preocupante. O aluno aprende menos, o aluno sente fadiga, o aluno fica incomodado, não há um ambiente adequado para esse aprendizado e, obviamente, ele não vai receber a informação como ele deveria. A Secretaria de Educação do Pará garantiu que vai enviar novas carteiras para as escolas do interior e que equipes também vão fazer uma vistoria nos colégios que mostramos em Belém. As obras da Escola Municipal Ariano Suassuna, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, foram concluídas há um ano, mas o lugar ficou assim, abandonado com muito mato. Onde funcionaria um refeitório, o teto ameaça cair. Os vidros das janelas estão quebrados.
Apesar do prédio ser novo aqui dentro, temos a ideia do total abandono. O teto está cedendo. Nesta sala aqui, a infiltração tomou conta e a água ficou acumulada no chão, de onde deveria estar funcionando uma sala de aula. A escola foi construída para atender 800 crianças. A neta de Dona Deise é uma delas. Abandonada e a minha neta sem estudar. A prefeitura informou que a obra foi embargada depois que uma perícia apontou riscos estruturais. Vai ser entregue dentro das condições de segurança necessárias para que talvez no próximo ano a gente já tenha esse processo dessa escola entregue à sociedade. A obra custou mais de R$1,5 milhão e serão necessários mais 200 mil para reformar o prédio. Na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, alunos indígenas da etnia Caduel estudam de forma improvisada dentro de um posto de saúde. O único professor ensina a ler e escrever sem nenhum material didático. A sala é pequena e apertada. Mal cabem os alunos que são de séries diferentes e estudam juntos. Enquanto você está atendendo um, outro aluno vem e chama. Aí você mal explica para ele, o outro já chama. Aí fica aquela bagunça, um chama, outro chama. Afeta muito o psicológico da gente, né? Psicológico. Pelo menos uma vez na semana, os alunos ficam sem aula, porque o posto de saúde precisa utilizar o espaço para atender a população. A situação por aqui é tão complicada que falta espaço até mesmo para armazenar a merenda escolar. O freezer com carne, olha só, está aqui, dividindo espaço na mesma sala de aula. Há pelo menos um ano, o Ministério Público Federal entrou com ação contra a Prefeitura de Porto Murtinho pelo descaso com o ensino na aldeia Campina. Mas até agora nada mudou. Nossa, a situação está precária, está difícil demais. A gente não tem mais o que falar. A Secretaria de Educação do município informou que aguarda a liberação de dinheiro do governo federal para a construção da escola na aldeia. Nós entrevistamos a Edinete, que é uma faxineira do Colégio Miguel de Cervantes, e nós pedimos para ela nos contar um pouco sobre a diferença das escolas públicas e das privadas, porque ela tem um filho e ela acaba sabendo mais. Ela nos contou que nas escolas públicas o ensino lá é muito inferior comparado ao das escolas privadas e pagas. É muito mais avançado a privada e a forma que eles ensinam na pública é totalmente diferente. Os professores lá são menos qualificados, eles tratam os alunos de uma forma totalmente diferente também. A comida lá também é muito diferente comparada da privada, ou seja, é pior. A forma que eles se vestem, ou seja, em relação a uniformes ou roupa normal, também é diferente. Então, ela quis nos dizer que a escola pública, ela tem, sim, muitas coisas inferiores em relação às da privada. Então, nós podemos concluir que as pessoas que estudam nas escolas privadas, elas têm oportunidades melhores e um ensino muito melhor comparado às pessoas que estudam numa escola pública. Em 2018, foi realizado um estudo pelo IBGE para identificar a taxa de analfabetismo entre os negros e os brancos. Foi descoberto que 59% da população branca estuda em escolas públicas, em comparação com 67% dos negros. Também foi descoberto que 28% dos brancos são os que representam a porcentagem dos brancos que estudam em escolas privadas. 28% dos brancos estudam em escolas privadas, em comparação com somente 13% dos negros. Fora das escolas, são encontrados 12% dos brancos, em comparação com 19% dos negros. 9% dos negros eram analfabetos, em comparação com 4% dos brancos, menos que a metade, né? Com esses dados,
é possível identificar a diferença fundamental entre os negros e os brancos e sua representatividade na educação brasileira. É desproporcional. De acordo com tudo que falamos, o vídeo que mostramos e os fatos comprovados, é nítido as diferenças entre uma escola pública e particular. A desigualdade racial na educação brasileira é um dos maiores problemas no Brasil que infelizmente afeta a muitas pessoas, sendo uma enorme injustiça social que deveria ser melhorada e solucionada.